Esse é o desafio de 5 dias que a gente vai treinar a pronúncia das 50 palavras mais faladas do inglês. Vão ser 10 palavras por dia por 5 dias. Mas não vai ser qualquer treino de qualquer jeito. A gente vai analisar quais são as palavras e a gente vai ver se tem variação de pronúncia nelas. O que isso significa? Às vezes uma palavra tem a sua pronúncia alterada dependendo do contexto que ela tá. Então a gente vai treinar a palavra isolada e também em contexto. A gente vai ver alguns contextos possíveis para algumas palavras. Vamos fazer isso agora? As palavras que a gente vai treinar hoje, no primeiro dia, são essas aqui. Então vamos lá, das 50 até 41, começando com a número 50, que é she. She. A palavra she não tem muito segredo, né? O SH vai ter som de sh, como em xícara, vai ter um sonzinho muito parecido com xícara, mas esse I é um pouquinho mais comprido. Faz comigo 5 vezes. She, 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 she. Ótimo! Agora vamos ver essa palavra em contexto? Olha esse vídeo aqui que eu separei. She said that she's never been. She said that she's never been. Ela fala, she said that she's never been. Vamos fazer isso juntos? She said that she's never been. 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 Great, this is it. Vamos pegar mais um vídeo pra gente praticar? Bora lá. She is way out of your league. She is way out of your league. A frase é she's way out of your league. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar she's, que é o she com is. She's way out of your league. She's way out of your league. Vamos fazer isso juntos? She's way out of your league. She's way out of your league. She's way out of her league. She's way out of her league. She's way out of her league. Yeah, this is it. Great job. Agora, vamos para a próxima palavra. A palavra número 49 é each. Vamos falar essa palavra juntos? Então você vai fazer o som do I e depois vai fazer um ch. Vamos lá? Each. 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 This is it. Agora a gente tem que reparar que dependendo do que vem depois, pode mudar o jeito que articula esse som, essa palavra. Quer ver um exemplo? Se depois da palavra each tem uma palavra que começa com consoante, por exemplo, time, pode ser, não necessariamente vai acontecer, que a pessoa fale each time, em vez de each, fazendo o som de ch, ela vai fazer um som de sh, e vai ficar each time, each time. É sempre que isso vai acontecer? Uma coisa que eu sugeriria para você fazer sempre? Não, faça each time, each time. Mas é uma coisa que pode acontecer, quer ver? Olha esse vídeo aqui. All teams, and each team takes all teams, and each team takes. Se tiver uma consoante depois, você sempre vai fazer isso? Não, olha só esses exemplos pra gente imitar. Yet each time. Yet each time. Ele falou yet each time. Vamos fazer isso juntos? Yet each time. 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 This is it, ok? Agora eu queria falar o que acontece se tiver uma vogal depois. Geralmente esse tch vai emendar com o som da vogal, que nem nesse exemplo aqui. Or trust each other. Or trust each other. Ela falou trust each other. Trust each other. Tudo meio que deu uma emendada. Vamos fazer juntos isso? Trust each other. 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 Great job, this is it. Então você pode emendar o som do ch com a vogal que vem depois. Mas uma outra coisa que pode acontecer, que pode ser um pouquinho desafiadora, é quando depois do som do ch vem um ch de volta. Eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de articular isso. Então, por exemplo, each choice, each choice. Tem gente que tem a tendência de falar each choice, mas isso não acontece. Geralmente vai ser pronunciado each
choice. Então você tem que fazer esse ch 2 vezes seguidas. Olha só como que isso acontece. Each choice creates the road. Each choice creates the road. Então ela fala each choice creates. Vamos fazer isso juntos? Each choice. Each choice. Each choice. Each choice. Each choice. This is it. Great job. A próxima palavra é an, e essa é a pronúncia mais oficial dela, né? Mas geralmente, na maior parte das vezes, ela não é pronunciada desse jeito. Então, esse jeito de falar, an, é como se eu estivesse enunciando a palavra. Mas geralmente, quando eu estou falando normalmente, ela não vai soar como an, ela vai soar como an, que nem nesses exemplos aqui. And an individual with its Just an economic. An animator drew a character. An animator drew a character. Então, a gente teve essa última frase que foi an animator. Então, a gente vai ter an animator, an animator. Perceba como as vogais são diferentes. Ela não fala an animator, é an animator, an animator. Vamos fazer isso 5 vezes? An animator, an animator, an animator, an animator, an animator. Great job! Então, você pode falar an, mas geralmente você vai usar isso quando você quer enfatizar. Mas também tem uma variação da pronúncia dessa palavra. Essa palavra, an, ela pode ser pronunciada como a, eventualmente. Eu sei. An é na frente de vogal, é na frente de som de consoante. Essa é a regra, a gente já sabe que na escrita muda e na hora de falar vai mudar também. Mas tem gente que faz um pouco diferente. A interesting family dynamic. A interesting em vez de uninteresting. Então você pode ouvir essas coisas também. Inclusive, falantes nativos falam desse jeito. A próxima palavra que a gente tem é sad. Sad. Só que o que acontece? Eu imagino que a tendência da maior parte das pessoas é falar sad e soltar bastante esse D. Mas isso é uma coisa que não acontece tão frequentemente. O mais normal é segurar esse som. Então, eu quero que você tente fazer isso comigo. Você vai colocar a língua na posição do D, mas você não vai soltar, não vai fazer o T. Você vai fazer assim, ó. Sad. Sad. Ok? Faz comigo 5 vezes. Sad. 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 Yeah, this is it. Vamos ver alguns exemplos? Now I said I. Ela falou, now I said. Vamos fazer isso 5 vezes. Now I said. 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 Vamos ver mais alguns exemplos das pessoas falando said? But I also said at the time. But I also said at the time. Mom and I said, I love you, Mom. Mom and I said, I love you, Mom. Se você olhar o vídeo do Obama, você vê que ele emenda said at the time. Said at the time. Uma coisa que pode acontecer se o D está entre vogais, entre sons de vogais, é que ele pode virar um R de arara, que nem nesse outro exemplo aqui que eu vou mostrar agora. Mom and I said, I love you, Mom. Said, I love you, Mom. Ele fala and I said I love you, Mom. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso 5 vezes. And I said I. 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 Yay, great. A próxima palavra que a gente tem é how. How. Não tem muito segredo para falar. Essa palavra é how e é isso. Vamos ver alguns exemplos e repetir, mas primeiro a gente vai fazer essa palavra isolada. Vem comigo 5 vezes. How. 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 Ótimo, é isso. Agora a gente vai fazer em contexto. Olha esse vídeo aqui. No, they know how to have very heated. No, they know how to have very. They know how to. A palavra how em si não mudou, mas o TO depois dela mudou porque ficou entre vogais. Então, they know how to. They know how to. Vamos fazer isso juntos? They know how to. They know how to. They know how to. They know how to. They know how to.
Great job! A próxima palavra é a própria palavra, que é word. A tendência das pessoas é falar word. Eu sinto que esse arredondamento de lábios, acaba deixando muito tenso esse som da vogal, que é um pouquinho mais relaxado. Então é mais pro som do word. Vamos dar uma olhada num vídeo? Top isn't as dirty of a word, Ela falou dirty of a word. Olha quando ela não falou word, mas sim word. Eu quero que você faça isso comigo. Of a word. 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 Uma coisa que eu quero que você perceba é que ela fala of para a palavra off, né? Não vai ser off, vai ser of. E vai emendar com a e word. Of a word, of a word. Desse jeito. Perceba também que a gente dá uma segurada nesse D, né? A gente não fala word, a gente fala word, segurando esse D no final. A próxima palavra é ótima porque ela tem duas pronúncias. Ela pode ser pronunciada como use, com esse sonzinho de Z no final, ó, use. Ou ela pode ser pronunciada com som de S no final, use, use. Importante reparar que o U tem som de U no começo, né? E é uma coisa que vai mudar, na verdade, esse som do final, se vai ser um S ou vai ser um Z. Mas você deve estar se perguntando qual é a diferença, em qual caso eu uso um, em qual caso eu uso o outro. Eu uso isso. I use this, ok? Agora, se eu quero falar de utilidade, por exemplo, se uma coisa é útil ou não, ou qual é o propósito de uma coisa, a gente vai falar use, use. Por exemplo, uma palavra muito comum para falar que uma coisa é inútil é useless. Não vai ser useless, vai ser useless, com somzinho de S. Vamos fazer primeiro essa pronúncia isoladamente? Faz comigo, sonzinho de S no final. Use. 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 Ótimo. Agora a gente vai ver alguns vídeos de exemplo e vamos praticar em contexto. Say what's the use? Say what's the use? Doesn't care about it because they say, what's the use? What's the use? Its ratings are useless. Something I had no use for. No use for. What's the use of working so hard? What's the use of working? What's the use? Qual que é a utilidade? Para que isso serve? What's the use? Como está falando de utilidade e não de usar, vai ter som de S. Perceba que essa última frase que ela falou é what's the use of? Use of. Olha como no jeito que você conecta as palavras também não vai virar som de Z. Use of. A tendência das pessoas é falar use of por causa do português, que o S entre vogais geralmente tem som de Z. Então a gente vai ter que prestar atenção, porque quando conecta uma palavra com a outra, a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? Que se mantém a pronúncia. Por exemplo, se eu falar a palavra mas, ela termina com som de S. Mas se eu colocar logo depois mas ele, por exemplo, o S se transforma num som de Z. Isso acontece no português, mas no inglês isso não vai acontecer. Então a palavra use vai permanecer com som de S. Então a gente vai fazer esse pedacinho de frase que é what's the use of? E vai ser use of, não vai ser use of, tá bom? Vamos fazer? What's the use of? 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 É isso, really good job. Agora vamos falar do outro significado e a outra pronúncia, que é a palavra use, com som do Z. Quando a palavra tem esse som de Z, quer dizer que é o verbo, significa usar, tá? Então, eu uso, por exemplo, ela usa alguma coisa, a gente vai usar esse som de Z para pronunciar. Eu quero que você tente fazer comigo só essa palavra. A gente vai fazer Z no final. Como que você sabe que você está fazendo o som de Z? Você pode botar a mão aqui na sua garganta e você vai sentir uma vibração, como se fosse um barulhinho assim, sabe a abelha que faz Zzz? É esse som que eu quero. Zzz. Vamos tentar fazer? Use. 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 Great job! Vamos ver em exemplos? Olha esses vídeos aqui. You can use this app to make
You can use this app. I use my Y. I use my Y. Essa última frase que a gente ouviu é I use my Y. Vamos fazer isso? I use my Y. 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 Yeah. Agora a gente vai para a próxima palavra, que é up. Up. Você pode querer falar up, ou às vezes pode acontecer de sair up, com um sonzinho de pi no final. A gente vai tentar segurar esse P, vai ficar um up, up, up. Vamos fazer isso 5 vezes? Up, 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 up. O erro mais comum que eu vejo nessa palavra, na verdade, é que as pessoas têm a tendência a falar up em vez de up. Mas tem uma diferença entre up e up. Você não precisa descer tanto a sua mandíbula e fazer um som de A. Vai ser mais um som neutro como up, ok? Hands up in the air. Hands up in the air. Olha só esse exemplo que tem uma vogal logo depois. Então vai ser hands up in, porque temos o N logo depois. Hands up in the air, hands up in the air. Vamos tentar fazer isso? Hands up in, hands up in, hands up in, hands up in, hands up in. Great job! Agora a gente vai para a penúltima palavra, que é when. When. O que a gente tem que fazer para essa palavra ficar bem clara? Esse N no final, as pessoas têm a tendência a fazer when, quase como se fosse a Universidade Estadual de Maringá, sabe? When, desse jeito. Mas a ponta da língua tem que encostar no montinho que fica atrás dos dentes de cima. Então você vai fazer assim, ó. When. E se tiver uma vogal, esse N já vai emendar com o som da vogal que está vindo depois. Vamos praticar essa palavra com esse N e depois a gente vê alguns exemplos? Vamos lá, 5 vezes. When. 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 Ótimo. But when you ask, But when you ask. Vamos fazer isso 5 vezes? But when you ask. 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 TCC. Então, essa é a palavra when. E agora, finalmente, a gente vai para a última, que é your. Mas também pode ser your. Então, você pode fazer com som de O, your, mas você pode fazer com som do your. Qual que é a diferença? Depende da ênfase que você quer dar e quão rápido você está falando, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo com your e um exemplo com your, para você ver. To know that your research will pay off. That your research will pay off. That your stress response, that your stress, Então, no primeiro vídeo, ela fala that your research. That your research will pay off. Já no segundo, ela fala that your. that your, The your research, the your stress. Qual que é a diferença? A entonação que ela estava usando no momento, o jeito que elas estavam falando no momento. Os dois podem ser utilizados. A gente vai treinar os dois. Primeiro, a gente vai treinar your. Vamos lá? Your. 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 Ótimo! Agora a gente vai treinar your. 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 É isso. Então, your ou your. A palavra your pode ou não ser alterada por um som de T antes dela. O que isso significa? Se antes da palavra your tem uma palavra que termina com T, você pode simplesmente segurar o T, tipo the your, ou você pode fazer com que o T e o Y interajam e vai virar um som de ch. That your, that your. Eu vou mostrar para vocês sem esse fenômeno acontecendo, olha só. realize that your life is your life. Então aqui a gente tem that your, mas olha só esse caso que é uma palavra que termina com T também antes do Y e vai virar um som de ch. Olha só. At your own appraisal. At your own. At your. O que aconteceu? O T e o Y interagiram e viraram um som de ch. Olha outro exemplo.
excelled at your studies. Excelled at your studies. At your studies. E eu quero treinar isso com você. Vamos lá? Eu vou falar at your e você vai falar at your logo depois de mim. Vamos fazer isso 5 vezes. At your. At your. At your. At your. At your. Ok, this is it. Acabou. A gente fez as 10 palavras. Se você gostou desse treino, não perde o próximo. Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Essas aqui são as 50 últimas palavras. Vocês não têm noção do que acontece nas mais usadas. Conforme a gente for evoluindo, a partir dos dias, você vai ver quanta coisa nova você vai aprender. Não só sobre essas palavras, mas como as palavras interagem entre si. Se você não sabe por que eu tô fazendo esse desafio, deixa eu explicar para você. O meu nome é Laísa, eu sou mentora de pronúncia do inglês americano, eu sou especializada em pronúncia do inglês americano e fonética e fonologia do inglês americano. E o meu objetivo com esse desafio é mostrar as variedades, as variações, as nuances que existem na pronúncia do inglês. Esse é o meu trabalho, é o que eu mais gosto de fazer e eu tenho um treinamento completo só sobre isso, só sobre como funciona a pronúncia do inglês americano. Se você está gostando de colocar isso na sua rotina, esse é exatamente o meu objetivo, falar sobre a pronúncia de 50 palavras, ou seja, um escopo bem limitado, mas que a gente consegue inserir na nossa rotina para praticar. Se você gostou de praticar comigo hoje, no próximo vídeo tem mais, eu espero você. Bye!